Revista Espírita de 1859. Abril, item 5.3. Conversas familiares de além-túmulo. Sr. Poitevin, aeronauta. Morto há cerca de 2 meses, de febre tifoide, contraída em consequência de uma descida forçada em pleno mar. Seção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 11 de fevereiro de 1859. Evocação. Reis. Eis-me aqui. Falai. Tendes saudades da vida terrena? Reis. Não. Sois mais feliz agora do que quando vivo? Reis. Muito. Qual o motivo que vos levou para as experiências aeronáuticas? Reis. A necessidade. Tinhais ideia de servir à ciência? Reis. De modo algum. Vedes agora a ciência aeronáutica de um ponto de vista diferente daquele que tinhais em vida? Reis. Não, eu a via como a vejo agora, pois a via bem. Via muitos aperfeiçoamentos a introduzir, mas não os podia desenvolver por falta de conhecimentos. Mas esperai. Virão homens que lhe darão o destaque que ela merece e merecerá um dia. Acreditais que a ciência aeronáutica venha a tornar-se um dia objeto de utilidade pública? Reis. Sim, certamente. A grande preocupação dos que se ocupam dessa ciência é a pesquisa dos meios de dirigir os balões. Pensais que o conseguirão? Reis. Sim, certamente. Em vossa opinião, qual a maior dificuldade que apresenta a dirigibilidade dos balões? Reis. O vento, as tempestades. Então não é a dificuldade de encontrar um ponto de apoio? Reis. Se dirigíssemos os ventos, dirigiríamos os balões. Poderíeis assinalar o ponto para o qual conviria dirigir as pesquisas a esse respeito? Reis. Deixemos isso de lado. Quando vivo estudastes os vários sistemas propostos? Reis. Não. Poderíeis dar conselhos aos que se ocupam de tais pesquisas? Reis. Pensais que seguiriam vossos conselhos? Não seriam os nossos, mas os vossos conselhos. Reis. Quereis um tratado? Eu o mandarei fazer. Por quem? Reis. Pelos amigos que me guiaram. Aqui estão 2 inventores distintos em matéria de aeroestação, o Sr. Sanson e o Sr. Ducroix, que obtiveram benefícios científicos muito honrosos. Fazeis uma ideia de seu sistema? Reis. Não. Há muito a dizer. Não os conheço. Admitindo resolvido o problema da dirigibilidade, credes na possibilidade de uma navegação aérea em grande escala, como sobre o mar? Reis. Não, jamais como pelo telégrafo. Não falo da rapidez das comunicações, que nunca poderão ser comparadas à do telégrafo, mas do transporte de grande número de pessoas e de objetos materiais. Que resultado se pode esperar nesse sentido? Reis. Pouca celeridade. Quando em perigo iminente, pensastes no que seríeis após a morte? Reis. Não, estava inteiramente voltado para as minhas manobras. Que impressão vos causava o perigo que corríeis? Reis. O hábito tornará o medo mais fraco. Que sensação experimentáveis quando estáveis perdido no espaço? Reis. Perturbação, mas felicidade, meu espírito parecia escapar do vosso mundo. Entretanto, as necessidades de manobrar despertavam-me para a realidade e me faziam cair na fria e perigosa posição em que me achava. Vedes com prazer vossa esposa seguir a mesma carreira aventurosa? Reis. Não. Qual a vossa situação como espírito? Reis. Vivo como vós, isto é, posso prover a minha vida espiritual como proveis a vossa vida material. Observação: as curiosas experiências do Sr. Poitevin, sua intrepidez, sua notável habilidade na manobra dos balões, faziam-nos esperar dele maior elevação e grandeza de ideias. O resultado não correspondeu à nossa expectativa. Para ele, como podemos ver, a aeroestação era apenas uma indústria,
uma maneira de viver por um gênero particular de espetáculo, todas as suas faculdades estavam concentradas nos meios de excitar a curiosidade pública. Assim é que, nestas conversas familiares de além-túmulo, as previsões são muitas vezes incertas, ora são ultrapassadas, ora ficam aquém do que se esperava, prova evidente da independência das comunicações. Numa sessão particular, e através do mesmo médium, Poitevin ditou os conselhos a seguir, para cumprir a promessa que acabava de fazer. Cada um poderá apreciar-lhes o valor, nós os damos como objeto de estudo sobre a natureza dos espíritos, e não por seu mérito científico, mais que contestável. Para dirigir um balão cheio de gás encontrareis sempre as maiores dificuldades, a imensa superfície que ele oferece como presa aos ventos, a insignificância do peso que o gás pode suportar, a fragilidade do envoltório, reclamada por esse ar sutil. Todas essas causas jamais permitirão dar ao sistema aerostático a grande extensão que desejaríeis vê-lo tomar. Para que o aeróstato tenha uma utilidade real, é preciso que seja um sistema de comunicação poderoso e dotado de uma certa presteza, mas sobretudo poderoso. Dissemos que guardaria o meio-termo entre a eletricidade e o vapor, sim, e por duas razões. 1. Deve transportar os passageiros mais rapidamente do que as ferrovias e as mensagens mais vagarosamente do que o telégrafo. 2. Não se mantém como meio-termo entre esses dois sistemas porque participa, ao mesmo tempo, do ar e da terra, ambos servindo-lhe de caminho, e está entre o céu e o mundo. Não me perguntaste se, por esse meio, conseguiríeis visitar os outros planetas. Entretanto, semelhante pensamento inquietou muitas cabeças e a sua solução encheria de espanto o vosso mundo inteiro. Não conseguireis. Imaginai que, para atravessar esses espaços extraordinários, de milhões e milhões de léguas, a luz leva anos. Vede, pois, quanto tempo seria necessário para os atingir, mesmo levados pelo vapor ou pelo vento. Para voltar ao assunto principal, eu vos dizia, ao começar, que não seria preciso esperar muito de vosso sistema atual, mas que obteríeis muito mais agindo sobre o ar por compressão forte e extensa. O ponto de apoio que procurais está diante de vós e vos cerca por todos os lados, com ele vos chocais a cada um de vossos movimentos, diariamente ele entrava a vossa rota e influi principalmente no que tocais. Pensai bem nisso e tirai dessa revelação tudo quanto puderdes, e suas deduções são enormes. Não vos podemos tomar a mão e levar-vos a forjar as ferramentas necessárias a esse trabalho, não vos podemos dar uma indução, palavra por palavra. É preciso que o vosso espírito trabalhe e amadureça seus projetos, sem isso não compreenderíeis aquilo que faríeis e não saberíeis manejar vossos instrumentos. Seríamos obrigados a girar e a abrir os vossos pistões, e as circunstâncias imprevistas que, mais dia menos dia, viessem dificultar vossos esforços, lançar-vos-iam em vossa primitiva ignorância. Trabalhai, pois, e encontrareis o que tiverdes procurado. Conduzi vosso espírito para a direção que vos indicamos e aprendei pela experiência, porquanto não vos induzimos em erro. Observação: embora encerrando verdades incontestáveis, nem por isso estes conselhos denotam um espírito esclarecido, sob certos pontos de vista, uma vez que parece ignorar a verdadeira causa da impossibilidade de atingir outros planetas. É uma prova a mais da diversidade de aptidões e de luzes encontradas no mundo dos espíritos, assim como ocorre na Terra. É pela multiplicidade das observações que se chega a conhecer, a compreender e a julgar. Eis porque damos modelos de todos os gêneros de comunicações, tendo cuidado de fazer ressaltar o forte e o fraco. A de Poitevin termina por uma consideração muito justa, que nos parece ter sido suscitada por um espírito mais filosófico do que o seu. Ademais, ele havia dito que tais conselhos seriam redigidos por seus amigos que, absolutamente, nada ensinam. Aqui encontramos mais uma prova de que nem sempre os homens que tiveram uma especialidade na Terra são os mais adequados a nos esclarecer como espíritos, sobretudo se não forem bastante elevados para se desprenderem da vida terrena. Para o progresso da aeronáutica é lamentável que a maior parte desses homens intrépidos não possa colocar a sua experiência a serviço da ciência, ao passo que os teóricos, alheios à prática, assemelham-se a marinheiros que jamais viram o mar. Incontestavelmente, um dia haverá engenheiros em aerostática, como há engenheiros navais, mas apenas quando tiverem visto e sondado diretamente as profundezas do oceano aéreo. Quantas ideias não lhes seriam dadas pelo contato real dos elementos,
ideias que escapam às pessoas do ramo. Porque, seja qual for o seu saber, não podem eles, do fundo de seu coração, perceber todos os escolhos. Entretanto, se um dia essa ciência tornar-se uma realidade, não o será senão por seu intermédio. Aos olhos de muitas pessoas isso ainda é uma quimera, razão porque os inventores, que geralmente não são capitalistas, não encontram o apoio nem o encorajamento necessários. Quando a aeroestação produzir dividendos, mesmo em esperanças, e puder ser admitida nas transações oficiais da Bolsa, não lhe faltarão capitais. Até lá, é necessário contar apenas com o devotamento daqueles que veem o progresso antes da especulação. Enquanto houver parcimônia nos meios de execução, haverá derrotas, pela impossibilidade de fazer ensaios em larga escala ou em condições convenientes. Seremos forçados a proceder de modo mesquinho e o faremos mal, nisso como em todas as coisas. O sucesso não será obtido senão a preço de muitos sacrifícios para entrar no caminho da prática, o que significa sacrifício e exclusão de qualquer ideia de benefício. Esperemos que a ideia de dotar o mundo da solução de um grande problema, ainda que não fosse do ponto de vista da ciência, inspire um desinteresse generoso. Mas a primeira coisa a fazer seria fornecer aos teóricos os meios de aquisição de experiência do ar, mesmo por intermédio dos meios imperfeitos que possuímos. Se Poitevin houvera sido um homem de saber, e tivera inventado um sistema de locomoção aérea, sem dúvida teria inspirado mais confiança do que aqueles que jamais deixaram a Terra e, provavelmente, teria encontrado os recursos que aos outros são recusados.